Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau à parte, do Senhor. Um espírito mau separado do Senhor. Irmãos, não há neutralidade no mundo espiritual. Quando o Espírito Santo de Deus se afasta de alguém, espíritos malignos, enganadores, se aproximam. Não há neutralidade. Quando o Espírito Santo está contigo, espíritos malignos não se aproximam. Eles tentam ao longe, mas não se aproximam. Agora, quando o Espírito Santo de Deus, como o caso de Saul, o Espírito se retirou de Saul, se retira, se afasta de alguém, espíritos malignos, enganadores se aproximam. E eles trazem aquilo que é a especialidade deles, maldição, males, toda espécie de males. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele se afasta de nós quando conscientemente nós estamos em pecados e iniquidades. Isaías 59, 2 diz que pecados e iniquidades fazem separação entre o homem e Deus. Por isso que nós, conscientemente dos nossos pecados, devemos nos arrependermos, confessarmos, para que o Espírito Santo de Deus não se aparte de nós, não haja separação entre nós e o Espírito Santo. Errou, falhou, pecou, arrependa-se imediatamente e confesse, para que não haja separação, porque se houver separação, espíritos malignos se aproximarão. O versículo 15 diz: então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau à parte do Senhor te assombra, um espírito mau à parte, separado do Senhor, te assombra. Aqui, irmãos, os criados de Saul sabiam o que estava acontecendo com ele, e eles dizem aqui: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será quando o espírito mau à parte do Senhor vier sobre ti, então lhe tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então, irmãos, os criados de Saul sabiam o que estava acontecendo com ele e sabiam exatamente o que fazer. Estavam dispostos a ajudar. Respeitavam a autoridade de Saul, porque eles dizem aqui: se o Senhor ordenar, se o Senhor quiser, nós iremos. Eles respeitavam a autoridade de Saul e eles sabiam muito bem o que fazer. Irmãos, nós temos que aprender muito com esse versículo. Nós devemos nos cercar de pessoas de Deus, pessoas com conhecimento da palavra de Deus, dispostas a nos ajudar e não criticar. Então, muitas vezes, uma pessoa está perturbada como Saul, ele era rebelde, mas eles não criticaram Saul. Eles tentavam ajudar a Saul. É isso que tem que fazer um cristão, tentar ajudar o irmão. E quando tiver em dificuldade, procurar a ajuda dos irmãos, pessoas que conhecem a palavra, irmãos de fé que possam ajudar. Vem à nossa memória o que aconteceu com Naamã. Naamã estava querendo desistir da sua cura, ordenada pelo profeta Eliseu, mas os seus servos o aconselharam a cumprir aquilo determinado pelo Eliseu, e assim ele o fez. Pessoas que te animem a obedecer a palavra, pessoas que te dão a direção da palavra de Deus para te tirar de uma situação de aflição, de uma situação de sofrimento, de adversidade. Assim nós devemos agir, sempre cercado de pessoas que tragam a direção e nos ajudem, porque críticos nós não precisamos, Evite os críticos, evite os fofoqueiros, aqueles que não ajudam e só acusam.
Aparte-se dessas pessoas, porque essas pessoas vão trazer mal sobre si. Tem um texto que fala a respeito disso, daquelas pessoas que sabem que alguém está no erro, está sendo perturbado por um espírito, está fazendo coisa errada, e ao invés de interceder, ao invés de ajudar, critica, né? E até divulga a falha dessa pessoa. Veja o que aconteceu aqui em Gênesis, capítulo 9, versículo 20. Diz assim: e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Ficou nu, né? E viu Cão, Cão é o nome do filho, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então os irmãos tomaram, Sem e Jafé tomaram uma capa, e puseram-lhe sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram Noé com uma capa e viraram o rosto para não ver a nudez do pai. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, né, da sua ressaca, vamos dizer assim, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Então veja o que aconteceu aqui. Noé errou feio, plantou uma vinha, depois fez um vinho com as uvas, se embebedou e ficou nu. Mas Noé falhou, errou feio, mas Noé era autoridade sobre os seus filhos, né? Noé errou, mas quem foi amaldiçoado foi o filho fofoqueiro. O filho que contou para todos o erro, a falha do pai. Ele foi amaldiçoado, né? E os filhos que ajudaram, que cobriram a nudez do pai, viraram o rosto, cobriram a vergonha do pai, eles foram abençoados. Irmãos, isso é muito sério. Você vê uma pessoa errando, falhando e falhando feio, né? Tome cuidado, irmãos. A sua ação tem que ser ajudar, irmãos. Cobrir a nudez da pessoa, cobrir o erro, interceder por ela. E não ficar divulgando aí a falha dela. Porque essa divulgação, chamada de fofoca, traz maldição. O fofoqueiro, quando faz uma fofoca, está trazendo maldição para a sua vida, assim como aquele filho que divulgou a falha do pai trouxe a maldição. Então, o fofoqueiro que fala mal tem maldição, e aquele que ajuda, ele vai ser abençoado. Então aqui que estão fazendo com Saul, os seus servos, é digno de bênção para eles, porque o Saul era verdadeiramente rebelde à direção de Deus, estava perturbado por um espírito maligno, mas os seus servos intercederam por ele, deram a direção para que ele fosse liberto. O Senhor Jesus, em Mateus 23, ele critica, ele fala, mas de grupos de pessoas, de fariseus, de saduceus, e vai por aí afora, mas não de uma pessoa em particular. O fulano é isso, o fulano é aquilo, o fulano é pecado. Não. O Senhor Jesus falava de grupo de pessoas sem identificar ninguém. Mas ele falava para alertar aqueles que poderiam provavelmente ser contaminados, né? Mas ele falava de grupos de pessoas, e não uma pessoa em particular. Então nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Nós temos que ser abençoadores. A pessoa está perturbada, está fazendo um monte de coisa errada, nós temos que interceder por ela, temos que orar por ela, nós temos que levar uma palavra de direção para que ela saia daquela situação. Se ela acatar a palavra e sair, glória a Deus, mas a nossa parte nós temos que fazer. Assim agiram os servos de Saul. Voltemos lá, 1 Samuel 16, 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem
que toque bem e trazei-mo. E aqui no versículo 18, então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e ele é valente e animoso, homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Veja, irmãos, o servo de Saul sabia o que fazer e sabia quem buscar, né? Poxa, a direção é trazer uma pessoa que toque, né? Para que ele se ache, um homem que toque para que ele se ache melhor, né? Uma pessoa que louve. Ah, eu conheço o filho de Jessé. Eles observavam a Davi, irmãos. Para descrever Davi dessa maneira, eles estavam observando a Davi e viam as suas qualidades. As pessoas nos observam, irmãos. Não fala com ele que ele é esquentadinho, hein? Aquele irmão pode falar que ele é ponta firme, ele vai te ajudar. Mas aquele lá vai te, né? Aquele pastor, nossa, vai passar um sabão em você. Então, as pessoas estão atentas às nossas características e qualidades, né? Qualidades que Davi tinha e que nós devemos buscar, irmãos. Ele sabia tocar, ele era dedicado a um instrumento, sabia tocar. Ele era valente, né? Tinha coragem, não era covarde, ele não fugia do inimigo. Ele era animoso, bom ânimo, sem preguiça, sempre animado, com bom ânimo, né? Ele era guerreiro, como diz o texto, ele enfrenta as batalhas. Ele é sério ao falar, né? Ele não fica com brincadeiras quando está falando, não fica com conversas tolas e fúteis. E ele é de gentil presença, cara agradável. Você nunca vai vê-lo de cara amarrada, gentil presença, né? E o mais importante de tudo, irmãos, o Senhor é com ele. Ou seja, ele tem comunhão com Deus. O Senhor é com ele. Irmãos, isso é o principal. Porque nada vale se Deus não for conosco. Deus era com Davi, o texto diz aqui, o Senhor é com ele. As pessoas reconheciam que o Senhor era com Davi e mandaram chamar a Davi. Irmãos, com Deus nós podemos todas as coisas. Agora, sem o Senhor, nada podemos fazer. E aqui no versículo 19 ao 23 diz: e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, o teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito. Saul amou, se agradou do Davi, e foi seu pajem de armas. O texto continua. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, deixe o seu filho aqui um tempo aqui comigo, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau, a partir, né, separado do Senhor, de Deus, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, né, e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio, sentia-se aliviado e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Veja, irmãos, Saul se agradou de Davi e queria permanecer na sua presença. Deixa o seu filho aqui comigo, ele me agradou, né? Há pessoas, irmãos, que tem Deus consigo, como era o caso do Davi, que são pessoas agradáveis, como era Davi, que nós queremos estar sempre perto dessas pessoas, pessoas com essas características do Davi, e que Deus é com ela. Isso é muito importante, nós devemos ser essas pessoas. As pessoas têm que se agradar da nossa presença, porque Deus é conosco. E nós devemos ter as qualidades que viam em Davi. Aquelas qualidades ali ele sabe tocar, é dedicado, valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavra, ou seja, não brinca quando fala, de gentil presença, nunca está de cara amarrada, e o Senhor é com ele. Então isso é importante, irmãos. O Saul falou: poxa, esse menino aqui é um menino abençoado, e Deus é com ele.
Quando ele toca, o espírito mau que me perturba sai, eu fico aliviado. Eu quero que esse menino fique comigo. Falou até para o pai dele. Irmãos, nós temos que ser essas pessoas e nos cercar dessas pessoas. Pessoas de gentis presentes, pessoas agradáveis, pessoas que a gente não quer que saia da nossa presença. Quando a pessoa vai embora, a gente até pede, fica mais um pouco, não é verdade? E nós devemos ser essa pessoa. Não podemos ser aquela pessoa que, não vejo a hora que esse fulano vai embora. Nós devemos... Porque, irmãos, nós devemos carregar Deus conosco. E quando Deus é conosco, as pessoas querem a nossa presença, porque elas querem o Deus que está conosco. Como era com Davi. Quando Davi tocava a harpa, o demônio saía. Não precisava nem falar, demônio, sai. Era só tocar a harpa. Hoje não tem harpa, mas tem guitarra. Mas para louvar o Senhor, e o Saul sentia-se melhor. O que o Davi fazia, irmãos, era louvar a Deus, porque ele tocava a harpa e ele salmodiava. A maioria dos salmos foram escritos por Davi, por revelação do Santo Espírito. Então ele salmodiava e tocava a harpa, e o demônio saía. O espírito, a parte do Senhor, o espírito separado de Deus que perturbava Saul, se retirava. E diz aqui, então Saul sentia-se alívio, se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então vocês vejam a importância daquilo que fazia Davi, a importância do louvor para a libertação das pessoas. Mas por que o louvor, o verdadeiro louvor a Deus, liberta? Aqui no Salmo 22, versículo 3, traz a explicação para nós. Diz assim: porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Então Deus habita entre os louvores. Deus está entre os verdadeiros louvores. O verdadeiro louvor em espírito traz a presença de Deus. Quando o louvor é feito como Davi fazia, a presença de Deus é garantida. E onde Deus está, o mal tem que sair. O espírito mau não aguentava a presença de Deus e saía. Porque quando Davi louvava, Deus está entre os louvores, Deus vem receber o louvor, receber a adoração. E aí, com a presença de Deus, o espírito mau tem que bater em retirada. E é isso que ocorria aqui. Na igreja, no culto, não pode faltar a presença de Deus. Nós devemos fazer tudo para termos a garantia da presença de Deus. Ter um louvor em espírito e em verdade, porque Deus está entre os louvores. Nos reunir no nome do Senhor Jesus, concordarmos, porque Ele garante a presença dEle, quando 2 ou mais estão reunidos no seu nome. Sim, pode faltar tudo numa igreja. Outro dia eu vi uma fotografia de uma igreja que não tinha cadeira, lá na África, não tinha, eles sentavam nos troncos, não tinha púlpito, não tinha nada. Mas se tivesse a presença de Deus, tem tudo. O principal é a presença de Deus. Entendo, irmãos? Se não tem a presença de Deus numa igreja, não vale para nada. Vira um clube. Vira aí um lugar onde tem aí um curso qualquer. A presença de Deus é fundamental. Entenda, irmãos, nós temos aflições, nós temos lutas, mas não pode nos faltar a presença de Deus que nos livra de todas as aflições. A presença de Deus é fundamental. Sem a presença de Deus, nada vale a pena.
Sem a presença de Deus não há bênçãos, não há transformação, não há conversão. Na pregação, não pode ser o pastor falando. O pastor prega, mas quem tem que falar ao seu coração é Deus, é o Espírito Santo de Deus, para que haja conversão. E o que ocorria aqui, a libertação de Saul, vinha pelo afastamento do espírito mau, porque vinha a presença de Deus receber o louvor que Davi fazia. Vocês vejam que no início do texto nós dizemos: o Espírito Santo de Deus se afastou de Saul. E aí veio um espírito à parte, né, de Deus. Veio o espírito mau. Mas quando Davi louvava, o Espírito de Deus vinha receber o louvor. E o espírito mau tinha que sair. Não há neutralidade. Não há neutralidade. Então vocês vejam a importância. A presença de Deus é garantia de bênção. E a presença de Deus, ela é garantida quando há um sincero e verdadeiro louvor, em espírito e em verdade. Irmãos, aqui em 1 Samuel 4:19 e 22, houve um desespero no povo de Israel. Sabe por quê? Porque os filisteus tinham abatido os filhos de Eli, Hófni e Finéias, e tinham tomado a arca do Senhor. Eles ficaram doidos, desesperados, porque naquela época eles criam que a presença de Deus estava na arca. Sem a arca, eles estavam sem a presença de Deus, e eles ficaram desesperados. Entendo, irmãos? Moisés recebeu uma ordem do Senhor, lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, ele diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça ir, Senhor. Sem ti nós não queremos ir para lugar algum. Irmãos, nós precisamos da presença de Deus. Nada pode nos isolar, nos apartar da presença de Deus. A igreja tem que ter a obrigação de buscar a presença do Senhor. E isso só vai acontecer se nós estivermos em concordância com a palavra, porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Nós estamos andando com Deus quando nós estamos andando na palavra. Nós temos a certeza que Deus está presente quando nós fazemos o verdadeiro louvor. A presença de Deus é fundamental. Nada vale a pena. Nada vale a pena. Irmãos, nós pregamos na quarta-feira e nós falamos sobre dezenas de religiões aí, né? Um monte de ismos aí, né? Budismo, islamismo, espiritismo, catolicismo, e um monte de ismo aí. E nós questionamos: por que não ocorrem milagres nesses lugares? Porque não há obediência à palavra. O que garante as bênçãos e os milagres é a presença de Deus. E o que garante a presença de Deus é o verdadeiro louvor e a obediência à sua palavra. Não há milagres onde não há obediência à palavra de Deus. Não há milagres onde há idolatria, onde se cultuam mortos, onde se substituem o Deus Pai, Filho e Espírito Santo por outros qualquer. Dividem a glória do Senhor. E o Senhor diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Não há como Deus operar lá, porque eles estão fora da palavra. E Deus não deixa de cumprir a sua palavra. Ele não passa sobre a sua palavra para privilegiar ninguém. Ele dá oportunidades para que se obedeçam a sua palavra, para que ele possa fazer. Como nós falamos há momentos atrás, o Senhor Jesus não pôde, diz o texto, fazer muitos milagres em Nazaré, por causa da incredulidade, porque eles não obedeciam à palavra, não criam no Senhor.
O que garante bênção na nossa vida é a presença de Deus, e a presença de Deus está aonde nós estamos andando na palavra. Quando você estiver em concordância com a palavra, como diz Amós 3:3, você está andando com Deus, você está na presença de Deus. Quando você faz o verdadeiro louvor, como fazia Davi, há a presença de Deus, e na presença de Deus o mal tem que sair. O Davi pecou, errou feio, cometeu crime e adultério. Mas veja o que ele diz aqui no Salmo 51:11. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha o clamor de Davi. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. O Davi adulterou e assassinou, mas ele não estava preocupado em perder o reino. Ele não estava preocupado em perder a posição. Ele não queria perder a comunhão com Deus, a presença de Deus. Não retire de mim o teu Espírito, não me lances fora da tua presença. Sem a sua presença eu não sou nada, não sou ninguém. Só pode ficar com o reino, pode ficar com tudo, mas eu quero a sua presença. Entende, irmãos? Não queira perder a presença de Deus. Muitas vezes você quer fazer alguma coisa que você sabe que Deus não vai concordar. Não perca a presença de Deus. Não tenha medo de perder o reino. O que você não pode perder é a presença de Deus, a comunhão com Deus. Não tenha medo de perder um emprego. O que você não pode perder é a presença de Deus. Que nós jamais possamos bradar como bradou o Senhor Jesus na cruz, por uma circunstância diferente, mas ele bradou. Foi o único momento que ele quase que desesperou: Deus meu, por que te afastastes? A perda maior é a perda do melhor, a perda da presença, da comunhão com Deus. Aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão, não tem mais a presença do Santo Espírito. E aí vai acontecer o que aconteceu com Saul. Os espíritos malignos virão sobre essa pessoa, porque não há neutralidade. O diabo está à espreita, em derredor, bramando, rugindo como leão, esperando o momento de te atacar. E o momento é quando você se afasta da presença de Deus. É como o predador que só vai atacar o pintainho quando ele estiver distante da galinha. Enquanto estiver debaixo das asas da galinha, ele está protegido. Mas ele saiu da presença da galinha, aí vem o ataque do inimigo. Que nós nunca saiamos da presença de Deus. O melhor das nossas vidas é a presença de Deus. A presença de Deus, ela garante bênção para as nossas vidas. Entendam, a verdadeira adoração, cumprindo a palavra, como Davi fez, traz a presença de Deus, porque ele habita entre os louvores. Eu vi na quarta-feira um pregador dos Estados Unidos falando: o que está acontecendo com as igrejas hoje é que tem muito evento, entretenimento, e não tem a presença de Deus. É festa disso, é festa daquilo, é evento para isso, é evento para aquilo, entretenimento para jovem, entretenimento para os idosos, entretenimento para isso, e não busca a presença de Deus. O louvor hoje é show, não é adoração a Deus. Fica um pula-pula como se tivesse um show do mundo. Não há diferença entre um show do mundo. Não há diferença. Porque não buscam a presença de Deus. Querem pular, cantar de alegria. Louvores que não glorificam a Deus. Com umas letras que não tem nada a ver com Deus. Que não tem nada a ver com adoração a Deus. Não garante a presença de Deus.
João 4:20. Pode faltar tudo na nossa vida, menos a presença de Deus. Porque com a presença de Deus nós temos tudo restituído, tudo receberemos em dobro. Evangelho de João 4:20 diz: nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Nós devemos adorar a Deus num ambiente adequado, na casa de Deus, no templo de Deus, onde 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor. Junte 2 ou mais pessoas na sua casa e faça da sua casa um local de louvor a Deus. Faça da sua casa um local de louvor a Deus. O versículo 21 diz: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Na realidade vem da crença da palavra de Deus, que era a crença dos judeus. Adoremos enquanto temos vida física. Todo ser que respira deve louvar e adorar ao Senhor. É o que diz a palavra. Saiba quem você está adorando. Porque aquela mulher disse que adorava, mas ela não sabia que ela não estava adorando o verdadeiro Deus. Saiba quem você adora. Não adore pessoas, não adore mortos, não adore entidades, não adore ídolos, líderes, não adore falsos deuses. Adore o Deus da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, o Deus Criador, o Deus verdadeiro, Pai, Filho, Espírito Santo e ponto final. Mais ninguém adore. É Pai, Filho e Espírito Santo e ponto. Peça ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e ponto. Não use intermediários, mediadores. Só há um mediador, diz a palavra, Jesus Cristo, entre nós e o Pai. Então adore, não adianta ficar adorando falsos deuses, homens, adorando mortos. É tudo inútil, perda de tempo. Adore o Deus verdadeiro, o Deus Criador. E aqui no versículo 23, 24 diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais quem assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura. Por isso Deus está entre os loucos. Quando tem uma verdadeira adoração, que não é show, Deus está procurando, Ele acha, Ele fica entre o louvor. Ele habita entre o louvor. Deus procura verdadeiros adoradores, que não adorem na vontade, não adorem na emoção. Fica emocionado, coloca um hino aí em tom menor, e a pessoa se emociona, chora. Isso é emoção. E emoção é mente. Mente é carne. A verdadeira adoração é em espírito. É em espírito. Você se entrega na presença de Deus. Você se esvazia na presença de Deus. Como eu posso louvar e adorar em espírito, pastor? Louvar e adorar em espírito é louvar e adorar com os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Não do Espírito, o fruto do Espírito em nós. Louvar com sinceridade, com simplicidade, com humildade, com paz, alegria, domínio próprio, mansidão. Essa é uma adoração em espírito, e terá a presença de Deus, libertando, abençoando. O que nós mais precisamos na nossa vida
é a presença de Deus. Pode faltar tudo, irmão, mas não pode faltar a presença de Deus, porque o nosso Deus, Ele supre tudo. Ele é o Jeová Jireh, o Deus supridor. Na presença de Deus não falta. Pode faltar momentaneamente, temporariamente, por um ensinamento, por um tratamento de Deus. Mas não, irmão, pode faltar cadeira dentro da igreja, pode faltar luz dentro da igreja, pode faltar microfone dentro da igreja, pode faltar tudo, só não pode faltar a presença de Deus. Que nós cantemos louvores como Davi, cantemos salmos, salmodiemos como Davi, para engrandecer o nome do nosso Deus, adorar nosso Deus e ter a certeza da presença de Deus, porque quando Deus está presente, o seu poder está presente. Irmãos, tem uma série de salmos aqui que falam a respeito de louvar ao Senhor. Salmo 9, 11, só para dar um exemplo, não vou citar todos, porque senão nós ficaríamos até amanhã. 9, 11 diz: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciar entre os povos os seus feitos. No louvor engrandeça e mostre os feitos do Senhor. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem dezenas de salmos aqui, mas eu quero ressaltar aqui o 47:7, Salmo 47:7. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Eu quero destacar também o 146:2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Irmão, é isso que nós devemos fazer. Todo ser que respira tem que louvar o Senhor, porque o Senhor habita entre os louvores. Você vai ter a presença de Deus. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Na presença dos homens, na presença dos anjos, a ti cantarei louvores, não é verdade? O nosso prazer é te louvar, o nosso prazer é estar na sua presença, Senhor. Louvado seja o Senhor, pois para te adorar foi que eu nasci, Senhor Jesus. Tu é a glória e o louvor, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Ensina-me a te adorar, Senhor. Quantos louvores de adoração a Deus. Não é Jacó segurou o anjo que louva a Deus, não. Hinos de adoração a Deus, que exaltam e glorificam o nome do Senhor. Isso que nós devemos. E Deus, Ele vem receber o louvor. Deus é gentil, Deus é educado. Ele vem receber o louvor, a verdadeira adoração. Estão me adorando, estão me louvando, eu vou receber a presença de Deus. Deus habita entre os louvores. Davi tocava a harpa e salmodiava. Vinha a presença de Deus e o espírito mal saía. A presença de Deus traz libertação e a presença de Deus está entre os louvores. E louvar a Deus não é só cantar e salmodiar. Louvar a Deus é principalmente honrá-lo, obedecendo a sua palavra. Irmãos, eu já falei e repito, o mais importante da nossa vida é a presença de Deus. Que jamais algum de nós diga: Deus meu, por que te afastaste? Não há perda maior do que perder a comunhão e a presença de Deus. Amém, povo de Deus? Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo, vamos orar.